Olá, muito boa noite para você. Obrigado pela sua companhia diretamente dos estúdios da TV Tem. Começa agora o debate entre os candidatos que disputam a Prefeitura de Bauru. Última chance para você, eleitor do município, decidir como vai usar esse poder que você tem nas mãos, o seu voto, daqui a 3 dias, próximo domingo, dia 6 de outubro. Então, nas próximas horas, analise as propostas, as ideias e os ideais e, claro, o comportamento dos candidatos para escolher de forma consciente quem vai comandar Bauru pelos próximos 4 anos. Bom, seguindo a regulamentação da Justiça Eleitoral, nós convidamos os candidatos cujos partidos, coligações ou federações possuem pelo menos 5 representantes no Congresso Nacional. O posicionamento dos candidatos aqui no nosso estúdio é por ordem alfabética, sempre do primeiro nome e sempre da minha esquerda à minha direita. Apresento a partir de agora, então, os candidatos que participam desse debate, o último debate antes da votação de domingo, e a disposição deles aqui no estúdio. Recebemos aqui a candidata Chiara Ranieri, do União Brasil, na ponta à minha esquerda. Também o candidato Clodoaldo Gazeta, do PV, na sequência, à direita dela. Recebemos também o candidato professor Chaides, do PDT, à direita dele, à minha esquerda. Também o candidato professor Marcos Chagas, do PSOL, logo à minha direita. O candidato doutor Raul, do Podemos, na sequência, à direita dele. E a candidata Suelen Rosim, do PSD, na ponta à minha direita. Antes de começarmos o debate, vamos conhecer as regras que foram elaboradas pelo Núcleo de Eleições da Globo. Serão seguidas pelas afiliadas de todo o país. Serão 4 blocos de discussão e no 4º bloco haverá também as considerações finais dos candidatos. Candidatos que farão perguntas entre si. Acompanhe as regras. No primeiro e no 3º blocos, os temas para as perguntas são livres. A ordem dos candidatos já foi sorteada. O candidato escolhe a quem irá fazer a pergunta e terá 30 segundos para isso. O escolhido terá 2 minutos para a resposta. O candidato que perguntou tem 1 minuto e 15 para a réplica. Na sequência, o que respondeu tem mais 1 minuto e 15 para a tréplica. No 2º e 4º blocos, os candidatos terão temas determinados, escolhidos por sorteio aqui no estúdio, e os tempos serão os mesmos. 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto e 15 para a réplica e 1 minuto e 15 para a tréplica. Na parte final do 4º bloco, os candidatos terão 1 minuto e meio para as considerações finais, também por ordem sorteada anteriormente. Além dessa mecânica do debate, as regras assinadas pelos representantes dos partidos não permitem ofensas pessoais e acusações que atinjam a honra e dignidade dos adversários. Se um candidato se sentir ofendido ou caluniado, poderá pedir direito de resposta, que será analisado por mim, pelos nossos advogados e pela direção editorial da TV Tem. Se for concedido o direito de resposta, o candidato ofendido terá 1 minuto para a sua defesa. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras nenhum tipo de documento, panfleto, texto, ainda que manuscrito. E para controle dos candidatos, um cronômetro marcará de forma regressiva o tempo disponível para as perguntas, respostas, réplicas e tréplicas, cronômetro que vai aparecer na sua tela também. Se algum candidato ultrapassar esse tempo, o microfone será cortado. Para que todos participem desse bloco, todos os candidatos devem fazer perguntas e responder apenas uma vez, regra que vale, portanto, para esse primeiro bloco e para o segundo também. Pela ordem já sorteada anteriormente, quem faz a primeira pergunta nesse bloco é o candidato doutor Raul, do Podemos. O senhor pode escolher para quem o senhor direciona a pergunta, candidato. Suelen Rosim. O senhor tem 30 segundos. MHF, homem de 37 anos no corredor da UPA Ipiranga há 237 horas esperando uma vaga de psiquiatria. JGS, homem de 74 anos no pronto-socorro central aguardando um neurologista. CTF, mulher de 82 anos está 92 horas na UPA Gás esperando vaga de UTI. Isso poderia ser o seu filho, seu pai, sua mãe ou qualquer conhecido seu. Por que razão a Suelen Rosim insiste em fazer um hospital de baixa complexidade se o que nós precisamos é um hospital de alta complexidade? Candidata Suelen Rosim, a senhora tem 2 minutos para a resposta.
Primeiro que a gente acompanha com muita tristeza cada pessoa que a gente perde, infelizmente, seja no hospital ou seja até mesmo na UPA, apesar de ter o atendimento nas nossas unidades de pronto atendimento. É importante ressaltar que o nosso governo vai construir o primeiro hospital municipal da história, um hospital de média e baixa complexidade, justamente para dialogar com os hospitais do estado que tratam da alta complexidade. Justamente por isso, para que a gente colocar os casos menos graves no nosso hospital e direcionar para os hospitais de alta. A saúde é feita de forma tripartite, Estado, União e município. Então, com o nosso hospital municipal, com 60 leitos, nós já iniciamos a contratação para a construção desse hospital atrás da UPA do Geisel para direcionar média e baixa complexidade. E com diálogo com o nosso governador Tarcísio, que inclusive um diálogo com o governo do estado, que foi retomado na nossa gestão de fato. Nós temos o Hospital das Clínicas hoje de portas abertas com recursos garantidos. São 100 leitos disponíveis lá, mas a ampliação deve acontecer ao longo dos próximos meses. Em 2025, por exemplo, mais leitos devem ser ampliados. Então, com o nosso Hospital Municipal, com o HC aberto, com o Manuel de Abreu que foi inaugurado, e com o diálogo com o governo do estado, a gente vai seguir trabalhando para ampliar o número de leitos e de vagas. E na nossa atenção primária, nós ampliamos o horário de atendimento nas nossas unidades de saúde. Temos 4 em funcionamento, vamos ampliar mais 4 unidades ao longo desse ano de 2025 para a gente atender a atenção primária, cuidar da saúde básica, da saúde básica atenção primária, também com o nosso hospital municipal, que vai ser construído na nossa gestão. E continuarmos com o diálogo com o nosso governador Tarcísio, que sem dúvida fará muita diferença na ampliação de novos leitos. Não dá para a gente pensar em saúde se a gente pensar apenas enquanto prefeitura, até porque quem regula a alta complexidade, as internações, é o Estado. Então a gente tem que caminhar lado a lado. O tempo para a réplica do candidato é 1 minuto e 15. Nós temos simplesmente 120 leitos ocupados no Hospital das Clínicas, que é o antigo Centrinho. Lá tem capacidade para colocar mais 140 leitos. É ilógico você querer fazer um hospital para ficar pronto daqui a 10 anos, se você já tem ali os leitos prontinhos para serem usados. Não é possível que a parceria com o governo do estado, então, não seja para abrir esses 140 leitos. Nós precisamos disso para ontem. Está aqui, os pacientes estão esperando. Esse primeiro paciente aqui, 237 horas, isso dá 10 dias aguardando uma vaga. É uma situação ilógica. É muito importante que façamos parceria, sim, mas a parceria também com o hospital de base. Veja só, tinha uma senhora que fraturou o rosto ontem ainda. Ela ficou 4 dias, né? Foi internada ontem, mas ficou 4 dias com a fratura no rosto. Ela foi internada no base, ficou algumas horas lá, não havia necessidade da internação e vai ter alta amanhã. Por quê? Porque a necessidade da internação não existia. Então, se você fizer a parceria e o bucomaxilo pudesse ter examinado essa mulher, ela não teria ficado 4 dias na UPA, ela não teria sido internada e teria tido o problema dele resolvido a nível ambulatorial. Por isso, nós defendemos a abertura urgente do Hospital das Clínicas, seus últimos 140 leitos. A tréplica da candidata com 1 minuto e 15. O Hospital das Clínicas já é uma realidade. O nosso hospital, o HC, está aberto com mais de 100 leitos disponíveis para a nossa população e um compromisso do nosso governador Tarcísio de seguir a abertura definitiva dele com 80 milhões de reais garantidos. E também o nosso hospital municipal, que vai se unir aos hospitais do estado para atender a baixa complexidade. Assim, a gente vai conseguir atender os casos mais leves e direcionar para o hospital de alta complexidade os casos mais graves. Então, o tempo de espera será, sem dúvida nenhuma, muito minimizado diante de todas essas ações. Gente, o HC já é uma realidade. O Hospital Municipal não é um projeto nosso de governo para 2025, não, já é nesse ano. Nós iniciamos a contratação. Atrás da UPA do Geisel, nós teremos o primeiro hospital municipal da história de Bauru, que poderia, sim, ter sido feito anteriormente. Cidades do mesmo porte que a gente, somos uma das únicas cidades que não tem um hospital municipal para atender a sua população. Então, com o Hospital Municipal, com o HC, que já é uma realidade, a ampliação dos leitos garantidos pelo nosso governador, a gente vai ter um sistema de saúde com atenção primária, que também estamos investindo completamente diferente. Já melhoramos muito, avançamos e a gente vai seguir avançando. Com as manutenções das unidades, com a atenção primária, por isso a gente pede o seu apoio para a gente seguir continuando. Obrigado, candidata. A próxima a perguntar é Chiara Ranieri, do União Brasil. Para quem a senhora direciona a pergunta, candidata? Eu direciono ao candidato Gazeta. 30 segundos.
Gazeta, o governo avançou muito no gasto com o lixo orgânico, de 22 milhões para 44 milhões, criando uma área de transbordo no antigo aterro sanitário. Então, o percurso que antes era de 15 quilômetros até o aterro, agora é de 15 até o aterro, volta para Bauru e depois vai até Piratininga. Como você pretende resolver essa situação que não melhorou em nada a coleta do lixo orgânico aqui em Bauru? Candidato Clodoaldo Gazeta, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Na verdade, eu já tinha resolvido isso, né? Quando eu fui prefeito, Bauru foi escolhido entre as 5 cidades no país para desenvolver um modelo de tratamento de lixo orgânico na cidade de Bauru. Nós deixamos a coleta de lado, porque nós não queríamos desempregar o pessoal da Endurbe, e fizemos só a questão do tratamento do lixo da cidade. Bauru recebeu recurso para fazer o estudo, foi contratada uma empresa multinacional, uma das maiores especialistas em planejamento estratégico. Fizemos um projeto que era grande parte do material que hoje Bauru tem de reciclados, nós só reciclamos por volta de 3%, iríamos aumentar para 20%. Além disso, nós teríamos que colocar o rejeito no aterro sanitário e fazer toda a manutenção do aterro nosso antigo, né, que vai levar ainda mais 100 anos para ter essa manutenção. Tratamento de chorume, enfim, tinha um conjunto de ações importantes. O governo atual não deu nem bola para isso, né? Foi carregando com a barriga, foi tentando conversar com a Câmara para ver se conseguia aprovar o projeto, mas não deu nenhum tipo de importância. Tanto não deu, né, que ficou focado na questão da privatização do esgoto, né? Poderia ter feito e teríamos hoje um tratamento de lixo já implantado na cidade de Bauru, modelo para o Estado. Enfim, nós íamos economizar 20 milhões com esse projeto, né? Eram 23 milhões por ano para poder fazer esse projeto executado na cidade de Bauru, e agora está se pagando 40 milhões de reais com uma área de transbordo, que eu vou te falar uma coisa, eu nunca vi isso na minha vida. Licenciamento de área de transbordo não existe mais no Brasil, e está se fazendo isso. Não sei se a CETESB está verificando isso, mas eu acredito até que tenha multas aparecendo por aí, porque é um descaso total, né? Você levar o lixo lá no aterro sanitário e depois levar para Piratininga de novo. Enfim, nós estávamos avançando nesse projeto e, infelizmente, o atual governo, como várias outras ações que nós fizemos, jogou fora, né? Descontinuou ações importantes para melhorar a vida de você, da população e economizar recursos, e não fez, né? Então, assim que eu voltar a ser prefeito, se Deus assim me permitir, eu quero retomar esse projeto da PPP do lixo e executar na cidade de Bauru para que a gente possa ter, de fato, uma cidade sustentável. Agora, a réplica com 1 minuto e 15. Essa área de transbordo cheira muito mal, Gazeta, muito mal. Eu acompanhei por um dia os caminhões da Endurbe indo até o aterro perto de Tibiriçá, do lado da penitenciária, o nosso antigo aterro. O caminhão chega lá, ele coloca no chão, o lixo. Vem o caminhão da S, pega esse lixo, do mesmo jeito que colocou ali, coloca no caminhão, volta para Bauru e vai até Piratininga, encarecendo demais e não resolvendo nada. Extremamente desnecessária essa área de transbordo. Agora, o aterro ficou muito caro para Bauru, né? Um dos problemas daquele estudo que foi apresentado é que haveria uma situação bastante complicada a ser passada para as pessoas, principalmente com relação a custos. Mas o mais importante de tudo isso é que a coleta não melhorou em nada. Nós vamos implantar um modelo de coleta como Lençóis Paulista implantou, mecanizada, onde as pessoas depositam o seu resíduo, o seu lixo orgânico e reciclável nos contêineres e o caminhão recolhe o... Seu tempo acabou, candidata. 1 minuto e 15 para a tréplica. O atual governo teve um descaso total com a limpeza da cidade, com a coleta do lixo orgânico e com o seletivo também. Rompeu o contrato com as cooperativas no começo do mandato, agora retomou esse contrato, que dava emprego para uma quantidade enorme de pessoas, né, que ficaram quase 2 anos tentando articular de novo para que a prefeitura pudesse refazer esse contrato importante para gerar emprego, melhorar a coleta seletiva na cidade, e infelizmente não foi feito. Agora, no final do mandato, que conseguiu fazer um processo junto com as cooperativas para começar a voltar a fazer o processo de seletivo na cidade. Mas enfim, o projeto estava pronto, foi feito no meu governo, assim como outros projetos que a gente vai poder debater aqui ao longo desse debate com os candidatos, para que as pessoas possam definir quem de fato tem a possibilidade de governar a cidade para os próximos 4 anos. E mais do que isso,
a real responsabilidade com a cidade. Eu tenho essa responsabilidade porque eu já fui prefeito, sei como funciona, tenho a experiência necessária para conduzir esse processo e a gente vai poder comparar essas ações aqui neste momento no debate, para que a pessoa em casa aí depois possa definir quem de fato pode governar a cidade. A coleta seletiva, infelizmente, está dando passos de tartaruga, Chiara, mas eu espero, se assim Deus me permitir, ano que vem, voltar a fazer um processo sustentável para a cidade de Bauru. Obrigado, candidato. Pela ordem sorteada anteriormente, o candidato professor Chaides, do PDT, é o próximo a fazer a pergunta. Para quem o senhor a direciona, candidato? Ao Raul. O senhor tem 30 segundos. Raul, você se considera um gestor autoritário ou ditador? O senhor afirmou lá no CIESP que o senhor vai fazer a liberação da comendador da Silva Marta e depois, ontem no debate, o senhor falou que o senhor é contra a participação popular, o senhor é contra as reuniões de plano diretor, que o senhor acha aquilo desnecessário, uma coisa ruim. Isso é uma visão que já a legislação nossa não permite mais, Raul. Então, é essa a pergunta. Candidato Dr. Raul, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Chaides, o que eu sou contra é enrolação, entendeu? Porque é muita reunião para resolver um negocinho desse tamanho. Não tem sentido, entendeu? Ou vocês não se entendem nessas reuniões, ou vocês querem fazer as pessoas de palhaço. Os empresários ficam lá esperando um laudo. Isso é um alvará de funcionamento, gente. Vocês têm ideia do que é um alvará de funcionamento? Existem empresas, é que esse pessoal que fica discutindo abobrinha, eles esquecem que existem empresas que precisam do alvará de funcionamento para poder agir, para poder vender o seu produto, para poder comprar sua matéria-prima. E eles ficam discutindo pelo em ovo. E se esquece que atrás de um empresário você tem pessoas empregadas, que precisa movimentar a empresa para que ele possa manter o emprego dele, para que o empresário tenha mais sucesso ainda e possa contratar mais gente. Não é possível ficar tanto tempo para se discutir um plano diretor e não dar os alvarás de funcionamento de uma forma rápida, eficiente. Poxa, eu conheço uma empresa que ela tem 3 braços no ramo de alimentação. Ela não consegue os alvarás de funcionamento aqui na cidade de Bauru. Sabe o que ela fez? Colocou os seus escritórios para ter os alvarás de funcionamento nas cidades de fora. Quem que ganha o ICMS? É as cidades de fora vão ganhar o seu ICMS. E Bauru, com toda essa burocracia que se fica discutindo pelo em ovo, né? Não são práticos, não dá os alvarás de funcionamento para as empresas. E aí as empresas acabam indo para fora. Então ele fica aqui no Bem Bom, no escritório dele, mas o endereço da empresa está lá fora. Então isso não é ser não democrático, isso é ser prático. É diferente, viu, Chaides? Democrático e prático. Até rima um pouquinho, pode ver que termina até com as mesmas vogais. Mas tem uma diferença enorme no bolso das pessoas, tem uma diferença enorme na sociedade, tem uma diferença enorme na geração de empregos. Eu queria que vocês, ao sentarem para discutir isso, pensassem um pouquinho nas pessoas. A réplica. Raul, você comete um grande equívoco. A gente está falando do processo de execução do plano diretor, né? E não das licenças de alvarás. O plano diretor de Lençóis Paulista, que você citou, fui eu que coordenei em 2005, e hoje ele permite realmente essa praticidade, porque ele é claro, ele é transparente para o empresário, ele é transparente para as pessoas. Ele não tem burocracia, ele não depende do balcão, nem da prefeita, nem dos vereadores, e nem do secretário. Ele a pessoa procura as áreas onde ela vai querer construir e já está definida as regras do jogo. Agora, isso não tem nada a ver com o que você disse, que vai liberar independente de posição. Lá naquela região da Comendador, os moradores todos ganharam até na justiça, Raul. Se você vai tentar liberar, é porque você vai tentar passar por cima da lei. É porque você não conhece o estatuto da cidade. É porque você não conhece o direito urbanístico. E isso já não é mais passível de algum gestor fazer, porque é um direito conquistado pela população ao longo de muitos anos. Da mesma forma que a participação, que precisa de consulta pública, que precisa do debate técnico, precisa das audiências. E mais, Raul, você corre o risco, se entrar e tentar fazer de uma forma ditatorial as aprovações, de ser cassado, porque o artigo 52 não permite isso. Agora, a tréplica. Isso, a minha posição não é ser ditador. A minha posição é ser prático. Não é possível que vocês levem... o plano diretor, ele é praticamente de 2009, 18, 10. Teve que fazer uma revisão. Não foi feita nem a revisão do plano diretor. A lei de zoneamento, gente,
tem 42 anos. Nem o computador estava na prática, não tinha o celular distribuído para todo mundo. Esse pessoal fica discutindo pelo em ovo, entendeu? Pisa na maionese, não é possível. Vocês esquecem que os empresários precisam agir, precisam trabalhar. E lei de zoneamento, ela é sim primordial. Tem muita gente que não consegue abrir o seu salão de cabeleireiro por causa não foi aprovado essa lei de zoneamento. Aqui não pode colocar o meu salão de cabeleireiro porque a lei caiu. A lei caiu, então eu não posso ter. Aí ele vira a esquina, ali pode, porque a lei não pegou essa quadra. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos pensar que a cidade precisa progredir. Tem que seguir as regras, tem que seguir a lei, mas tem que ter eficiência. O que você está chamando de ditador é uma pessoa que poderia cobrar eficiência. Não é possível que um plano diretor não pudesse ser aprovado nos últimos 4, 5 anos, sendo discutido amplamente. Obrigado, candidato. O próximo a perguntar é Clodoaldo Gazeta, do PV. Para quem o senhor direciona a pergunta, candidato? A candidata Chiara Ranieri. O senhor tem 30 segundos. Chiara, eu não sei se você se lembra, você era vereadora e eu tentei fazer um financiamento na prefeitura para que a gente pudesse resolver o problema de asfalto na cidade. Ainda bairros no município que tem chão de terra, quase 50 mil pessoas ainda em 30 bairros da cidade, e os distritos industriais ainda sem uma infraestrutura. E naquele momento a gente queria fazer um financiamento de 54 milhões. Hoje a atual prefeitura, naquela história de onde antes não tinha, agora tem em caixa 58 milhões que está torrando com recap pela cidade em áreas que não precisava. Queria ouvir a tua opinião sobre isso. Candidata Chiara Ranieri, a senhora tem 2 minutos para a resposta. Me lembro muito bem, Gazeta, desse período onde se discutiu muito a necessidade do financiamento, mas também o momento em que se pedia o financiamento, onde o próximo prefeito é que ficaria com a despesa do pagamento, né? Acredito que todo o projeto seria muito interessante para a cidade e acho importante que se retome, porque os distritos industriais realmente precisam da infraestrutura. E mais, né, nós precisamos avançar em áreas que hoje ainda não são ocupadas por indústrias. A política industrial é extremamente importante para a cidade. E tantas outras situações, como a revitalização do centro da cidade, muitas outras situações que estavam previstas naquele projeto. Porém, num final de governo, para o próximo prefeito pagar não seria possível. Mas eu acho importante que se retome. Eu acho que a cidade, quando não tem os recursos, ela deve sim buscar os meios necessários. Se não nos programas do governo federal, no governo estadual e até em financiamento. Agora, o grande problema que nós temos em Bauru, na captação de recursos, principalmente no governo federal, que é onde a gente tem os maiores recursos para a infraestrutura, é a falta de projetos. Então, não tendo o projeto, nós não temos o que apresentar aos ministérios para trazer os recursos a fundo perdido, inclusive, como foi o caso da estação de tratamento de esgoto, que veio o recurso a fundo perdido e que foi usado só a metade até agora, né? Então, o banco de projetos de drenagem, de infraestrutura e tantas outras situações, ele precisa existir na cidade de Bauru, para que a gente possa levar esses projetos e captar os recursos que não temos aqui no município. O tempo para a réplica é 1 minuto e 15. Mas agora nós temos R$500 bilhão. Para as pessoas entenderem o que significa isso, 500 milhões de reais, qualquer prefeito na história teria resolvido os grandes problemas estruturais que a cidade tem. E se Deus me permitir voltar à prefeitura o ano que vem, eu quero usar parte desse recurso para resolver o problema da sua água, do esgoto da cidade e principalmente da infraestrutura. Nós ainda temos, como eu já disse, quase 50 mil pessoas vivendo em rua de terra. E está se jogando fora esse dinheiro. Claro que o recap é legal, mas não do jeito que está sendo feito. 56 milhões de reais sendo jogado fora. Dinheiro da nossa população que poderia estar resolvendo problemas estruturais de pessoas que precisam desse atendimento. Sabe onde está sendo feito o recap? Nas ruas onde está faltando água. Exatamente para dizer assim para a população, ó, está faltando água aí para você, mas segura as pontas que eu estou levando o recap asfáltico. É isso que você espera da cidade de Bauru? É isso que a população espera? Eu não. Eu espero que as pessoas que precisem recebam esse atendimento. Até porque hoje tem recurso para fazer isso, eu não preciso mais do financiamento.
Eu posso pegar o recurso que tem na prefeitura e fazer o asfalto aí como nós fizemos em 13 bairros da cidade. Eu investi o recurso do PAC para tirar 100 mil pessoas do chão de terra e nós fizemos isso. E vamos fazer de novo a partir do ano que vem. Vamos investir em infraestrutura para atender a quem mais precisa. Agora, 1 minuto e 15 para a tréplica. Eu concordo com você, Gazeta. A gente tem andado por todos os bairros da cidade. E é exatamente isso que a gente ouve. Eu estive no Vânia Maria anteontem, um bairro que não faltava água, mas que agora falta. Porque foi feita uma interligação para resolver a Bela Vista e todos os bairros, toda a adjacência do Bela Vista, agora falta água. 5 dias sem água, as pessoas revoltadas, fazendo manifestações. E aí, falam assim, Kiara, tá vendo ali? Foi feito o recap. E o DAI já veio abrir o buraco. Já veio fazer a manutenção. Para que esse asfalto que nem precisava aqui nessa quadra? Então isso revolta as pessoas. Isso não é um presente. Eu conversei com uma pessoa, que inclusive é política e pública, que disse assim, passou na frente da minha casa, não entendi. Então, esses questionamentos do porquê numa quadra, o porquê na outra quadra não, o porquê não avançar no asfalto e fazer recap onde é desnecessário, traz revolta. Seu tempo, candidata, obrigado. O próximo a perguntar, pela ordem sorteada anteriormente, é o candidato professor Marcos Chagas, do PSOL. Apenas o senhor e o professor Chaides ainda não responderam nesse primeiro bloco, portanto, o senhor pode direcionar a pergunta a ele em 30 segundos. Boa noite. Gostaria de perguntar ao Chaides o seguinte, se fala bastante em trazer recursos, empresas para Bauru, e se fala muito pouco em manter recursos em Bauru. Então a gente tem uma lógica em Bauru, né, de não conseguir fazer o trabalho de trazer recursos para cá, mas constantemente várias ações que enviam recurso para fora da nossa cidade. Qual a sua proposta para que mantenhamos os recursos de Bauru na nossa cidade? Candidato professor Chaides, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa ter um plano diretor que oriente a todos os investidores a como que ele pode fazer com segurança. Porque o governo, desde o Rodrigo, o do Gazeta e o da Suelen, deixou a cidade numa insegurança jurídica, né? Como na pergunta anterior com o Raul, a cidade sem a regra do jogo clara, as pessoas chegam e vão sendo liberadas pelo prefeito, liberadas pelo secretário e às vezes de uma forma irregular. Basta dizer que nós temos condomínios fechados de alta renda liberados de forma irregular. E o Raul sabe disso, que ele foi vereador, o Gazeta sabe disso, a Kiara sabe disso. Nós temos áreas que foram definidas como áreas para comerciais e que, na verdade, não podiam, porque eram residenciais. Agora, com um plano diretor resolvido e rapidamente, nós queremos fazê-lo em apenas 6 meses, pegar o que já tem com a equipe da prefeitura, com as equipes técnicas e mais o apoio de cientistas de Bauru, porque também não são utilizados em Bauru, também não sei porquê, nós vamos fazer esse plano. Então, essa é a primeira regra. E fora isso, nós temos que olhar para aqueles potenciais que Bauru tem de desenvolvimento. Por exemplo, a história de Bauru, da própria ferrovia, é um tremendo potencial ativo para atrair empresas, para atrair negócios da economia criativa, para desenvolver o eixo ferroviário, na concessão de espaços para as indústrias, para os comércios, para a cultura, para lazer, e ele não é desenvolvido, porque falta isso. Na verdade, os últimos 3 governos, né, do Rodrigo, do Gazeta e da Suelen, se fez alguma coisa foi liberar condomínios, foi liberar áreas para uma classe que também é importante, mas no setor industrial, no setor comercial, no setor de serviços, não olhou com carinho. O centro está abandonado, o centro está perdendo gente, está perdendo a vitalidade, ganhando insegurança, e nós temos que olhar também para esse setor que é importante para a cidade. Seu tempo acabou, candidato, a réplica. Candidato, a pergunta era sobre como manter recursos em Bauru, né? Atrair recursos, acho que é uma questão que é colocada bastante, mas o envio de recursos para fora da nossa cidade é um problema muito sério. É feito pela prefeitura quando contrata empresas de fora
para poder fazer serviço, então está enviando recurso para fora. Isso acontece quando, por exemplo, contrata uma empresa para fazer uniformes escolares que leva recurso para fora, gera emprego em outra cidade, movimenta a economia da outra cidade e Bauru que perde. No nosso plano de governo, a gente tem ações concretas em relação a isso. Nós defendemos o tarifa zero, que é uma forma de manter os recursos com as famílias, para que não vá para fora de Bauru na forma de lucro das empresas. Nós defendemos também o aplicativo público, tanto para transporte quanto para poder na compra de alimentos, porque os aplicativos públicos, eles são usados, não trazem recurso para a nossa cidade e levam recursos para fora. Nós vamos investir também nas cooperativas para fazer uniformes, para que a gente garanta que os empregos e os recursos fiquem na nossa cidade e não sejam enviados para fora, porque me parece que, na verdade, que há uma raiva, um ódio do que é de Bauru e prevaleceu o que é de fora. Agora, a tréplica. Eu concordo com você, Marcos. Na área de planejamento, veja só, nós temos especialistas aqui em Bauru e, sistematicamente, tanto no governo do Gazeta quanto agora da Suelen, é contratado empresas de fora para poder... E nós temos uma inteligência aqui em Bauru que pode resolver isso. Nós estamos acompanhando as obras públicas que estão acontecendo, de escolas, inclusive, algumas e de última hora, que as empresas estão trazendo gente do Nordeste para cá, nada contra os nordestinos, mas por que não, nas regras de licitações, não colocar para gerar emprego para Bauru, que nós temos tanta carência? Nós temos contratações de projetos de diversas naturezas que são privilegiados em empresas de fora e esquecendo os profissionais da própria prefeitura, do DAI, da CEPLAN. Então, são todos perdas de economia mesmo, né? E nós temos que investir, por exemplo, na região central da cidade, diminuindo o IPTU, diminuindo o IEIV, as necessidades dessas regras. Para quê? Para que mantenha a condição daquele empresário funcionário ali e tenha incentivo para poder fazer isso. Da mesma maneira que a questão da água, nós temos que diminuir o IPTU, e nós vamos fazer isso na nossa proposta, para que as pessoas possam ter maior quantidade de caixas d'água, de caixas de... Obrigado, candidato. Seu tempo acabou. A próxima a perguntar nesse bloco é a candidata Suelen Rosim, do PSD. Obrigatoriamente deve dirigir a pergunta ao candidato Marcos Chagas para que todos respondam nesse primeiro bloco, que é de tema livre. A senhora tem 30 segundos. Candidato, nós somos o governo que mais investiu em infraestrutura na história de Bauru, não somente na parte do recap, serão quase 200 quilômetros de asfalto novo na porta de casa, mas também obras importantes como aconteceu lá no Rosa Branca, em que era esgoto a céu aberto e as famílias corriam risco de ter suas casas engolidas. O prefeito anterior diz que o nosso governo não fez nada, na verdade que a gente recebeu uma cidade abandonada. Qual a sua proposta para a infraestrutura? Porque sim, a cidade ainda precisa avançar. Candidato Marcos Chagas, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Na verdade, candidata, a minha percepção de Bauru, né, que se recebeu uma cidade abandonada, está entregando uma cidade mais abandonada ainda, né? Nós temos, inclusive, o antigo prefeito que agora volta à eleição porque entende que aquilo que, né, não levou ele a reeleger, que pode ser agora o momento dele se eleger, porque o que veio depois foi pior do que se tinha antes, infelizmente, e infelizmente para a nossa população, porque é quem realmente está sofrendo com todo o descaso e o abandono que nós temos em Bauru. Nós estamos falando de mortes. Nós estamos falando de pessoas que perderam a oportunidade de viver nesse mundo por falta de estrutura. E o asfalto não vão trazê-las de volta. O asfalto não vai resolver o problema dessas famílias que passaram por esse sofrimento e que estão passando, porque tem várias pessoas ainda aguardando para ser atendidas por cirurgia, para fazer exames, que estão em sofrimento. Colocar o asfalto à frente disso é um absurdo. Nós precisamos de uma cidade que olhe para o ser humano, que entenda o ser humano como prioridade. Nós garantimos a dignidade e a vida humana como algo principal. Infelizmente, o que nós tivemos em Bauru, e aí a gente pode acompanhar no tratamento em relação à pandemia e a atual situação que a gente tem em relação à saúde, que foi um governo da morte. Sueli, foi o período que mais morreu bauruenses na história de Bauru, e mortes que poderiam ser evitadas durante a pandemia pela ação da prefeitura e atualmente pela ação da prefeitura.
pesado, né? É complicado como a gente tem esse tratamento e com a vida e com o sofrimento das pessoas em Bauru. Precisa ser o foco, precisa ser algo mais importante do que asfalto, mais importante do que qualquer outra coisa. A vida, a dignidade humana tem que ser o foco da administração pública e será na nossa administração. Agora, a réplica da candidata com 1 minuto e 15. O que me dá esperança é que os bauruenses não serão subestimados por esses candidatos que vocês estão vendo aqui nesse primeiro bloco. Gente que não enxerga o quanto a gente avançou. Nada está bom em Bauru. Pelo contrário, a nossa cidade avançou e muito. Temos o Hospital das Clínicas, teremos nosso primeiro hospital municipal, investimos em infraestrutura, a maior gestão que investiu em infraestrutura em problemas históricos, abrimos vagas nas nossas creches, resolvemos problemas que muitos servidores tinham que desligar o computador e ir para casa em dias de chuva porque não tinha condições de trabalhar. Essa foi a prefeitura que eu recebi e não é a prefeitura que eu pretendo entregar finalizando esse mandato. Se você me der a oportunidade, nós vamos continuar avançando. O que me tranquiliza é saber que você que está em casa sai nas ruas e enxerga uma cidade melhor, uma cidade mais limpa, uma cidade que tem uma prefeita que trabalha todos os dias e não diz que vai à prefeitura e, na verdade, nunca foi. Até porque, se a gestão passada de fato tivesse feito alguma coisa, quem estaria se despedindo do seu segundo mandato aqui seria o prefeito anterior. Se a cidade realmente tivesse essas 1000 maravilhas, eu não estaria aqui. A gente tem trabalho para mostrar. Se você olhar nos 4 cantos da cidade, você vai enxergar a prefeitura mais perto de você, diferente do que esse combinadinho aqui está dizendo. Agora, 1 minuto e 15 para a tréplica. Infelizmente, essa não é a realidade que a gente encontra em Bauru, né? Acho que se a gente não fosse de Bauru, eu visse a propaganda eleitoral em Bauru, eu realmente acharia que estaria muito perfeito. Porque na propaganda está muito bonito, está tudo certinho. Mas quando a gente pisa lá, vive na realidade, né? Como é a minha situação, que moro na periferia, que tenho contato diário, né, com os alunos, com a população, não é essa a realidade que nós temos, na verdade, na vida cotidiana das pessoas. Bauru está sofrendo demais, as pessoas estão sofrendo demais, estão sendo castigadas por mal gestão. As pessoas estão sofrendo com falta d'água. Não dá para a gente ignorar isso, não vai chegar água pela propaganda. As pessoas estão morrendo nos hospitais, a educação pública, falta vaga para as pessoas. E quando tem vaga ou várias das vagas, é muito longe da casa das pessoas. Isso não pode ser considerado algo menor para a condição. Então, a gente poderia até ter uma situação falar assim, não, a gente cometeu erros e a gente vai corrigir em relação a isso, mas dizer que está correto, que é dessa forma e propor continuidade disso, acho algo muito problemático e a realidade que a população vive é muito diferente do que é colocado na propaganda da TV. Obrigado, candidato. E assim encerramos. Esse que é só o primeiro bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de Bauru. Depois do intervalo tem mais. As perguntas serão de temas pré-determinados e com sorteio aqui no estúdio. Fique por aí. TV Tem nas eleições 2024.